Trabalho apresentado ao 14º Simpósio de Iniciação Científica da UFABC. O trabalho propõe uma solução ao problema dos resíduos sólidos. Grande parte dos resíduos sólidos descartados incorretamente são polímeros. Eles têm excelentes propriedades de barreira, alta versatilidade, baixo custo e são seguros para a saúde humana, mas eles possuem também elevada resistência à degradação, prejudicando a fauna e a flora, contaminando rios, solos e mares. Os biopolímeros são uma possível solução para esse problema, substituindo os polímeros comuns. O amido termoplástico vem sendo apontado em estudos recentes como o mais promissor pelo seu baixo custo, elevada disponibilidade e sustentabilidade. Para aumentar o valor agregado dos biopolímeros, pode ser usados agentes ativos, como por exemplo os óleos essenciais, que são uma alternativa natural e segura para a saúde humana, necessitando-se de uma técnica de estabilização, porque os óleos essenciais são voláteis e difíceis de serem incorporados em matrizes poliméricas. A Picking Motion é uma técnica de estabilização recente que consiste na utilização de partículas sólidas atuando entre as fases. O objetivo desse trabalho foi desenvolver emulsões Pickering com nanocelulose a partir do óleo essencial de canela cássia. Os objetivos específicos foram preparar nanoceluloses em cristais e fibras, avaliar a influência dos parâmetros de processo, determinar padrões nos parâmetros de processo, caracterizar as amostras mais estáveis, avaliar o potencial das emulsões para aplicação. 24 amostras foram preparadas, variando concentração de óleo, concentração de nanocelulose, morfologia da nanocelulose, velocidade de agitação e tempo de preparo. Na direita são apresentadas as fotografias das emulsões logo após o preparo. As amostras de canela e água, sem estabilizante, apresentaram uma cor túrbida, porém apresentaram separação de fase. As com CNC apresentaram uma ótima homogeneização logo após o preparo. E as com CNF também, porém com algumas gotículas visíveis de óleo em algumas das amostras. Após preparadas as emulsões, estudou-se o tamanho das gotas, morfologia das gotas, estabilidade ao longo do tempo, potencial zeta, estabilidade sob forças de cisalhamento e testes antimicrobianos. O tamanho das gotas foi mensurado via DLS e MO. Via DLS, as amostras de canela e água sem estabilizante não foram possíveis de serem mensuradas por conta de sua separação de fase imediata. No DLS, as amostras que apresentaram os melhores resultados, ou seja, os menores tamanhos de gota, foram as com CNF, e na MO foram as com CNC. A morfologia das gotas foi estudada com as fotografias obtidas na MO. As amostras de óleo e água apresentaram gotas grandes e aglomeradas. As com CNC apresentaram gotas pequenas, uniformes e espaçadas. As com CNF também, mas além disso apresentaram uma camada de gel entre as gotas. As fotografias mostram a estabilidade ao longo do tempo das emulsões. As amostras sem estabilizante apresentaram uma separação de fase minutos após o preparo. As emulsões com CNC apresentaram uma separação de fase ao longo das semanas, porém não entre óleo e água, e sim entre soro e creme. As emulsões com CNF continuaram apresentando ótima homogeneidade mesmo após um mês. Após esses estudos, foram selecionadas as amostras mais estáveis. A 914 com CNC e a 2023 com CNF. As amostras mais estáveis com CNC apresentaram uma preferência por uma maior concentração de óleo, enquanto para a CNF a menor concentração de óleo é preferível. Mas todas as amostras apresentaram que uma maior velocidade é necessária. Os resultados do potencial zeta mostram qual foi o mecanismo de estabilização dessas 4 emulsões. As emulsões com CNC apresentaram uma estabilização eletrostática, que significa que as gotas de óleo cobertas de CNC se repeliram por força eletrostática. As emulsões com CNF apresentaram uma estabilização estérica, que significa que a camada de gel agiu como um impedimento físico para que as gotas pudessem se juntar. Em relação ao cisalhamento, as 4 emulsões apresentaram
100% de estabilidade após a centrifugação. Significa que não apresentaram sedimentação, cremeação ou separação de fase após a centrifugação. Em relação à atividade antimicrobiana, todas as amostras apresentaram atividade inibitória contra bactérias gram-positivas e gram-negativas. Os resultados que eu falei mostraram alto potencial para a aplicação de alta eficiência de óleo essencial para o desenvolvimento de filmes inteligentes e pode servir de base para outras pesquisas.